É a terceira vitória seguida do Corinthians. Ontem uma vitória, né, muito importante. Está classificado o primeiro semifinalista desse Campeonato Paulista. E eu vi ontem os jogadores muito mais confiantes. E como eles entenderam muito bem, né? Se adaptaram muito bem a esse esquema com 3 zagueiros. Eu acho que isso também passa muito pelos laterais, né? Os laterais que têm essa qualidade ofensiva, o Fagner pela direita e o Lucas Piton pela esquerda. O Fagner completando 400 jogos pelo Corinthians e ainda de quebra marcou o primeiro gol da equipe, Lufreto. Eu vou usar a frase de um filósofo que me escreveu essa manhã. Platão? Não é sobre esse assunto, mas vai servir. Não, é meu pai. Sócrates, para combinar com o Corinthians, Sócrates caberia bem, mas no caso é meu pai mesmo. É que o segredo é encontrar a forma de aproveitar os melhores, encontrar lugar para eles. E eu acho que isso o Corinthians fez. Foi uma ideia que o Mancini desenvolveu dentro do sistema, que ele precisava encontrar lugar para os melhores, e os melhores estavam na defesa. Lucas Piton, Raul Gustavo, João Vitor. E ele precisava encontrar lugar para esses jogadores. Então ele desenvolveu uma maneira de colocá-los no time. E eu acho que se ele começar a pensar, e acho que ontem ele já teve uma ideia que durou uns 25 minutos, ele tem outras opções para encontrar lugar para os melhores. O Corinthians jogou ontem, na parte final do jogo, sem centroavante. É verdade que já vem jogando sem centroavante há algum tempo. O centroavante está lá escalado, mas está jogando sem centroavante. Joga o Jô, joga o Cauê, o time joga sem centroavante. Mas, enfim, ontem entrou o Matheus Vital, o Corinthians jogou a parte final do jogo sem centroavante, chegou aos 4-1, não por conta disso, é verdade, muito mais pela atuação dos seus zagueiros ali no setor ofensivo, mas conseguiu uma goleada. De qualquer maneira, é um time com ideias, uma ideia para aproveitar os melhores. Tá? E eu acho que isso vai fazer com que o Corinthians pelo menos chegue ao Campeonato Brasileiro numa condição de dar tranquilidade para o seu torcedor. Pode ganhar o Campeonato Paulista? Pode até ganhar o Campeonato Paulista. Pode perder para o Palmeiras ou perder uma eventual final? Pode também. Mas se continuar jogando direito, vai dar uma expectativa para o torcedor de que não vai passar sufoco no Campeonato Brasileiro. Porque, principalmente, quando a qualidade é limitada, você tem que encontrar lugar para os melhores. E agora, qual o nome do papai, Lofredo? Nome do papai? Roberto. Roberto, o seu Roberto entende muito Roberto de futebol. Lofredo. Seu Roberto mas não Lofredo era sobre futebol. Não era sobre sobre futebol. A vida. Sobre a vida. Era sobre a vida. Coube no futebol. Mas essa filosofia se encaixa muito bem no futebol e no caso do time do Corinthians. Porque às vezes no futebol as coisas se encaixam meio que por acaso. Nem tudo é planejado, né? Assim como na vida também, às vezes as coisas acontecem meio que sem você imaginar e elas dão certo. No caso do Corinthians, é claro que tem trabalho, mas esse sistema de 3 zagueiros, ele foi utilizado pela primeira vez no jogo contra o São Paulo e a ideia principal ali era fazer o espelho do time adversário, porque o São Paulo jogava com 3 zagueiros. E deu muito certo. E aí o Mancini percebeu que tem jogadores com características para jogar nesse sistema, né? O Raul Gustavo, que está jogando muita bola como zagueiro pela esquerda, né? Zagueiro canhoto. O João Vitor, muito bom zagueiro pela direita, pode fazer lateral direito também. O Fagner e o Piton conseguem ser laterais bem ofensivos. Se o Corinthians tivesse, talvez, 2 jogadores de ponta, jogadores de velocidade, muito provavelmente o Mancini não escolheria esse sistema nesse momento com 3 zagueiros. E acabou que com esse esquema, o time se encaixou tão bem e tão rapidamente que cresceu o futebol, por exemplo, do Luan, né? O Luan tá com liberdade, ele tá chegando no ataque, ele tá participando do jogo, é claro que passa também pela vontade dele, então as coisas estão acontecendo. É claro que o adversário é a Internacional de Limeira, com todo respeito. O Corinthians fez a obrigação de se classificar para a semifinal, mas o time está encontrando uma evolução. A gente já criticou bastante o Mancini, agora também é hora de reconhecer que o trabalho está encontrando um caminho. Né? O Luan cresceu muito, né, com esse sistema de 3 zagueiros. Nos últimos 4 jogos foram 3 gols e 1 assistência, né? O Luan muito mais participativo, realmente cresceu muito de rendimento o jogador. Outro jogador que está entrando muito bem, voltou depois de lesão, é o Matheus Vital. Entrou ontem no segundo tempo, mais uma vez, muito bem.
E o Otero que se cuide, hein, Lofredo? Eu acho que o Matheus Vital vai recuperar essa titularidade. Então, pode ser o Otero, mas ontem ele entrou no lugar do Cauê. Eu acho que pode ser uma opção para o Corinthians dentro de uma criatividade que eu cobrava do Wagner Mancini, achava que o trabalho era muito limitado na questão da criatividade quando você tem um grupo sem tanta capacidade assim. Ora, para você fazer o mesmo sempre, pegar aquele grupo de jogadores, escalar o mesmo sistema tático, com a mesma estratégia, você não precisa de um técnico. O técnico tem que saber tirar o melhor dos seus jogadores, porque ele tem várias opções estratégicas e táticas para poder fazer isso. E aí o Mancini coloca o sistema com 3 zagueiros e agora ele tem uma outra opção que pode ser utilizada dentro dos 3 zagueiros, pode ser utilizada em outro sistema, que é não jogar com o centroavante. Você ter mais jogadores no meio. O Corinthians já foi campeão paulista assim. Fábio Carille percebeu que não tinha centroavante e montou um time sem centroavante, um time que era, como o Cereto disse, diria o Abel que era um time precavido, e um time, mas o Cereto diria retranqueiro, mas dava certo. Enfim, você tem que usar a estratégia que você pode dentro das qualidades dos seus jogadores. Então acho até que o Matheus Vital pode ganhar a posição do Otero, mas pode ganhar a posição de não centroavante também. Queria terminar com uma pergunta polêmica para você, Cereto, que eu sei que você adora. Ontem, Fagner completou 400 jogos pelo Corinthians, marcou o seu primeiro gol na temporada. Ele está no top 3 de laterais direitos do futebol brasileiro, atrás do Daniel Alves e do Rafinha? Sim, eu acho que sim, e certamente no top 3 da história do Corinthians. Se você pegar o Zé Maria, o Lofredo pode me lembrar aí, né, o Alessandro, que também foi importante na história do Corinthians como lateral direito, você bota o Fagner. Eu acho que são os 3 maiores laterais da história do Corinthians. É claro que o Corinthians já teve o Edson Abobrão na lateral direita, teve o Alfinete, teve tantos outros que a torcida adora, mas eu acho que o Fagner... E o Fagner, veja, ele é um lateral que ele marca muito bem. Talvez na questão da marcação, ele seja o melhor lateral direito do futebol brasileiro hoje. Agora, com esse sistema, ele está conseguindo atacar demais porque ele sempre foi um lateral ofensivo, né? Que aprendeu a marcar. No começo de carreira do Fagner, o Fagner era muito ofensivo. Depois ele aprendeu a marcar para jogar na linha de 4 zagueiros. E agora ele está reaprendendo a atacar. Acho sim que ele é um dos melhores laterais do Brasil. Cereto, ficamos por aqui hoje. Amanhã você volta. Um beijo. Cafezinho para voltar para o Redação. Combinado. Beijo. Beijo.